mas conversamos agora com o advogado, criminalista e professor da Fundação Getúlio Vargas, professor Celso Velarde. Boa tarde, professor. Muito obrigada. Desculpa por ter ficado nos aguardando um pouco. As informações vão chegando, informações de momento. Professor, eu já trouxe um pouco da sua análise, um pouquinho antes no jornal, mas agora eu queria que o senhor explicasse com mais calma. Ainda está em análise, mas se a delação de Mauro Cid for rompida, quais vão ser os impactos para os processos que correm contra Jair Bolsonaro? Há um impacto. Em primeiro lugar, boa tarde, eu agradeço aqui a participação, boa tarde a todos. Eu acho que o impacto para a defesa do Bolsonaro é absolutamente positivo, qualquer que seja o desfecho dessa situação. Porque o que nós verificamos é que o delator, ele diz que foi forçado a dizer algo. Ele diz que ele acabou seguindo um roteiro que foi proposto pela autoridade, que ele acabou confirmando o roteiro da autoridade e não o que ele queria dizer. Então, é possível que nessa audiência de hoje ele tenha dito que isso foi um desabafo, que na verdade ele disse a verdade, mas, Raquel, o que nós temos que entender é que quando nós falamos de um delator, nós estamos falando de um criminoso confesso, né? É alguém que confessa um crime e delata as pessoas que com ele participaram dessa infração penal. Então, a palavra dele é sempre vista com desconfiança, porque ele é uma pessoa que está querendo obter o quê? Um prêmio, por isso que se chama colaboração premiada. Ele quer o prêmio. Ora, quem quer um prêmio pode mentir, por isso que a delação em si não é uma prova. Ela é um meio de prova que deve ser corroborado para outras coisas. No caso aqui, a palavra dele agora, que já por princípio era algo que já deveria ser questionada por ele ter interesse nesse prêmio, agora fica muito mais fragilizada, porque, na verdade, ele tem uma versão dizendo que aconteceu e outra versão dizendo que não aconteceu. Então, seja qual for o desfecho, é realmente algo muito positivo para a defesa de Bolsonaro. E, professor, quais seriam as consequências que estão sendo vislumbradas para Mauro Cid? Ele pode voltar a ser réu, pode aumentar a pena? O que acontece no caso dele? Olha, em primeiro lugar, eu queria fazer só um comentário, Raquel, que eu estava ouvindo aqui o jornal, e até o meu amigo, colega Pier Paulo, entendeu que essa gravação é ilegal. Eu não entendo que essa gravação seja ilegal, a não ser que tenha sido uma interceptação telefônica, o que não parece ter sido. Se isso foi uma gravação de uma pessoa que gerou buscas e apreensões, prisões de outras pessoas, e está desmentindo o conteúdo da delação, o interlocutor, o Supremo já disse, isso pode gravar. Então, em primeiro lugar, eu acho que essa prova é válida. Em segundo lugar, acho que essa questão também não é tão importante agora, porque me parece que a própria defesa e ele já confirmaram o teor da gravação e de que ele realmente falou aquilo, apenas qualificando como um desabafo. O que aconteceu hoje foi uma audiência com o ministro do Supremo, por quê? Porque a lei determina que o ministro do Supremo, quando a delação é assinada, ouça o colaborador para saber da espontaneidade. E ele deve ter dito que ele falou tudo o que ele queria dizer de forma espontânea. Quando sai uma gravação dessa, o ministro, com razão, chamou o delator para dizer o seguinte: você tinha dito que era natural, e agora? Não foi natural? Então tem uma contradição, e aí a prisão, porque deve ter descumprido algumas cautelares, como já foi dito aqui no programa. O próximo passo agora é o Ministério Público e a Polícia Federal podem se manifestar pela quebra de acordo. Porque, na verdade, ele, em primeiro lugar, não poderia falar com ninguém a respeito da delação dele. Lembremos que parte da delação ainda continua sob sigilo. Então, ele não poderia contar para ninguém. Segundo, ele não poderia falar com investigados. E terceiro, ele disse que mentiu. Ora, esse conjunto leva ao rompimento da delação. As provas que ele apresentou serão aproveitadas, mas evidentemente que as acusações que ele fez vão ter um questionamento definitivo, porque ele não se mostra confiável nem para o Estado e, portanto, nem para o juiz no momento do julgamento. É essa a razão do benefício da defesa de Bolsonaro. Certo, doutor. Bolsonaro, então, sai beneficiado e a situação dele fica bem mais complicada. Doutor Pedro Venceslau tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Doutor, eu queria saber se esse vazamento, na verdade, tem valor jurídico e pode ser usado contra o colaborador, ainda mais se ele disser depois que aquilo foi um desabafo e não corroborar o que foi captado dentro da gravação. Enfim,
se ele disser que não foi coagido, ainda assim vale a gravação? Olha, Pedro, eu acho que tem sim valor jurídico. Aliás, essa é a minha opinião e também me parece que é a opinião do ministro Alexandre de Moraes, porque a prisão e agora a busca que vocês acabam de informar já são consequências jurídicas dessa gravação. Eu repito, eu acho que essa gravação é válida, eu não acho que seja uma prova ilícita, ela tem valor. Agora, pode ser que a Polícia Federal e o Ministério Público entendam que foi um desabafo e acabem por não romper a delação, que, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que a delação será rompida. Seja como for, em juízo, a palavra desse colaborador deve ser vista com muitas reservas em função desse vai e vem. É muito grave o que ele disse, menos pelas críticas ao juiz, mais pelo fato dele ter dito: eu assinei o que estava num roteiro. Se é o roteiro, não é o que ele sabe, não é o que ele viu. Então, isso é muito grave. Não vamos esquecer que o que esse moço falou gerou buscas e apreensões, não só no ex-presidente da República, em diversas outras pessoas e prisões. Então, é muito sério o que está acontecendo dentro de um processo penal. E, portanto, eu acho que isso vai ser efetivamente uma mudança do jogo que deve recomeçar. Não estou dizendo que todo mundo será absolvido, porque tem provas de corroboração, tem outras diligências que podem efetivamente gerar denúncias e até condenações. Mas, hoje, isto foi um baque para a acusação. Doutor, o que a Polícia Federal pode estar buscando agora, neste momento, nessa operação de busca e apreensão na casa de Mauro Cid? Olha, um dos objetivos dessa busca provavelmente é descobrir quem foi o interlocutor. Evidentemente que isso é assim, uma conjectura que eu estou fazendo com base nas notícias que vocês divulgaram, de que ele não teria dito quem é o interlocutor. Né? E como ele não diz que é um interlocutor, a polícia deve estar buscando, porque será ainda mais grave se o interlocutor for um dos investigados em alguma das investigações, porque isso seria, na verdade, algo expressamente proibido. Perfeito, doutor. O doutor está trazendo uma informação que a nossa Gabi Prado já vem com ela, que Cid não divulgou quem é o interlocutor, para quem ele manda aquela mensagem. Clarice Oliveira tem uma pergunta para o senhor, doutor. Justamente insistir um pouco nesse ponto, a partir da hora em que o processo de delação ainda não foi rompido, neste momento, não seria razoável a gente imaginar que Mauro Cid deveria falar a verdade? Ele deveria fornecer à Polícia Federal ou ao Supremo Tribunal Federal, neste momento, as informações sobre a pessoa com quem ele estava conversando? Ou ele é obrigado apenas a falar a respeito do que se refere à investigação? Esse caso, essa situação, essa conversa, esse diálogo que ele teve, dá para ser removido dessa premissa neste estágio? Porque o entendimento que a gente tem é que a delação ainda estaria valendo, né? Clarice, essa acho que talvez seja a pergunta mais importante e talvez a pergunta mais difícil de ser respondida. Por quê? Porque, na verdade, nós temos duas situações jurídicas, a do réu e a do colaborador. O colaborador é obrigado a dizer toda a verdade. O réu pode ficar em silêncio e não tem obrigação de dizer a verdade, porque no Brasil nós não temos o crime de perjúrio. O caso do Mauro Cid agora se ele fala a verdade, estou supondo, tá? Para não dizer que eu esteja acusando, se ele fala a verdade, que falou com o investigado, ele está dando causa ao rompimento da delação dele, porque ele está, na verdade, descumprindo o contrato. É um contrato que ele fez com o Estado. E o contrato tem deveres para ele. E se ele confessa que rompeu o dever e a delação vai ser rompida. Se ele fica em silêncio, a situação não é melhor, porque ele, como colaborador, ele é obrigado a dizer a verdade. E ao não dizer a verdade, há uma suspeita de que está mentindo. O colaborador não pode mentir. Então, tudo está a indicar que ele não diz, porque pode ser um investigado, e tudo está a indicar que a delação, o contrato de colaboração deverá ser rescindido. Não o foi, porque acho que ainda não temos tempo das autoridades analisarem os fatos e fazerem os pedidos ao Poder Judiciário. Nós conversamos com o doutor Celso Vilardi. O doutor Vilardi é advogado criminalista e também professor da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Vilardi, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no CNN 360. Um abraço.